Pum pum, jacutinha ele, pisca-punga garotê, pisca-punga garotinha lá. Pum pum, jacutinha ele, pisca-punga garotê, pisca-punga garotinha lá. Ei você, ouvinte do Bate-Papo, como é que você está? Eu estou aqui de Florianópolis, da minha casa, com mais um episódio, Torna-te Quem Tu És. Meu nome é Patrícia Cerqueira e este é o Bate-Papo. Muito já foi falado em torno dessas palavras de Nietzsche, torna-te quem tu és. E ainda dará muito o que falar. Sobre o torna-te quem tu és, é um chamado para o desenvolvimento máximo de nossas capacidades. Eu caí nessa frase quando li a matéria sobre o trabalho de pesquisa do Gustavo Rocha, que só pelo título já me interessou. A mente além do cérebro e a busca pelo sentido do mundo. Eu, na hora que li isso, falei, uau! E ao ler a matéria, eu ainda me interessei mais sobre o assunto. E de tanta curiosidade de saber mais, eu fui atrás do Gustavo, físico de formação e professor do Departamento de Física da UFS, Gustavo Rocha, que trabalha com História e Filosofia das Ciências, atualmente em estágio de pesquisa de pós-doc na UFMG. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o Gustavo Rocha, que vai estar aqui para falar do seu trabalho de pesquisa, que tem como assunto a Síndrome de Savant. Você já ouviu falar da Síndrome de Savant? Eu não conhecia. Se trata de uma deficiência que é acompanhada por um talento extraordinário. E antes de apresentar o Gustavo e ouvir o que ele tem a dizer sobre esse assunto, eu queria falar um pouco sobre o talento. O talento pode ser mal compreendido e mal usado, porque tem muitas pessoas que confundem o talento com o dom. Só que o talento é diferente do dom. O dom, a gente nasce com ele. É algo que você faz bem e facilmente. O talento, você não necessariamente nasce com ele. Você pode nascer, mas você tem a capacidade de desenvolvê-lo. E não somente um, inúmeros talentos. Os talentos estão aí para a gente descobrir, para a gente desenvolver. Eu posso dizer por mim. Eu sempre parti do princípio, para mim mesma, que antes de falar não sei, eu posso falar sei e tentar aprender. E todas as coisas significativas que eu fiz na minha vida partiram dessa ação, partiram de uma demanda que eu não dominava e que eu passei a dominar. Eu aprendi na prática o que eu aprendi e descobri talentos que eu nem sabia que eu tinha. Os talentos, eles merecem ser explorados, seja em qualquer área, desde que não faça mal a ninguém o seu talento. Na realidade, eles é que contribuem para que sejamos pessoas melhores. O talento nasce da tentativa e ele se estabelece com o trabalho, com o melhoramento, com a dedicação. Para continuar esse assunto, vamos ouvir o que o Gustavo tem para dizer. Ele está falando de Belo Horizonte. Olá, Gustavo. Como vai? Oi, Pati. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu sinto muito honrado, estou muito feliz de estar participando do Bate-Papo. É um prazer também tê-lo aqui. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. E eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é: o que é a Síndrome de Savant? A segunda pergunta: o que podemos aprender sobre as pesquisas a respeito deste assunto? E eu gostaria de começar respondendo a primeira parte da sua pergunta, definição de Síndrome de Savant. Síndrome de Savant é essa notável condição onde o sujeito apresenta a paradoxal combinação entre, por um lado, uma deficiência cognitiva, uma dificuldade, uma incapacidade na inteligência, e, por outro, um talento, um brilhantismo extraordinário em uma área específica.
Um exemplo que se tornou célebre naquele filme de 1988, Rain Man, estrelado por Tom Cruise e Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman faz o papel de um verdadeiro savant que morreu cerca de 10 anos atrás, de nome Kim Peek. O Kim Peek tinha essa habilidade de ler com os 2 olhos, cada um, uma página, em segundos, o que nós levamos vários minutos para ler, e ele lembrava de absolutamente 100% de tudo que ele escutava ou lia na vida. Ao final da vida, o Kim Peek, ele tinha memorizado cerca de 12.000 livros, e era uma verdadeira enciclopédia ambulante. Outros tipos de talentos extraordinários comuns em síndrome de Savant incluem, além da memória fotográfica e prodigiosa, como é o caso do Kim Peek, você tem casos de cálculo de calendário que é impressionante. Por exemplo, George Finn, ele tem essa capacidade de, dado o dia do ano e do mês, você pode perguntar para ele 40.000 anos para frente ou 40.000 anos para trás, qual dia da semana que aquele dia cai e ele te fala. Ou então a capacidade de cálculo mental, onde o savant faz cálculo mais rápido do que uma calculadora. Ou o caso de talento musical, como Leslie Lenk, que podia escutar uma música uma única vez quando criança, e assim ele cresceu memorizando várias milhares de músicas ao longo da vida, e dada uma única vez que ele escuta, ele podia reproduzir a música, e assim ele apresenta concertos no mundo todo até hoje. Ou talentos artísticos, como pintura, desenho e escultura. O Alonso Clemens é um caso de savant que esculpe animais, tendo visto apenas uma vez um animal, digamos, numa fazenda, ele memoriza e em poucos minutos pega uma argila ou outro material e faz uma escultura perfeita daquele animal que ele viu. A segunda parte da sua pergunta, que me interessa muito, é essa questão: o que nós podemos aprender dos estudos científicos a respeito da síndrome de Savant? 2 questões sempre me chamaram a atenção. A primeira questão a respeito do que nós podemos aprender sobre como os savants fazem o que fazem. Se por acaso nós entendermos como acontece essa extraordinária habilidade, será que nós podemos reproduzir, replicar esse mecanismo para despertar aquele savant ou aquela habilidade extraordinária que todos nós temos dentro de cada um? Essa é uma pergunta interessante. A segunda pergunta, que é importante para o savant e para a sua família, é a questão do tratamento. E nós podemos também tirar uma lição sobre a resposta que, depois de cerca de 50 anos de discussão, se chegou a um consenso da melhor forma de tratar a pessoa com síndrome de Savant. Inicialmente, a pergunta que os especialistas se colocavam era a seguinte: qual é a melhor das 2 opções? Focar maior energia para remediar ou tratar as deficiências, as dificuldades do savant, ou focar no talento, no desenvolvimento do potencial que cada savant possui? A literatura hoje tem um consenso a respeito disso. Hoje nós sabemos que a melhor forma de tratar o savantismo é focando no potencial de cada savant. Porque na medida que ele desenvolve todo o potencial que ele tem dentro dele, ele aprende a manejar, administrar todas as outras dificuldades, que aos poucos vão sendo resolvidas na medida que ele desenvolve o próprio potencial. É o que eu penso que, de certa forma, a mensagem do filósofo alemão Nietzsche, no final do século XIX, uma célebre passagem de um livro dele, onde ele coloca o imperativo ético que ele apresenta, sendo esse: você deve se tornar aquilo que você é. Eu acho que nós podemos aprender com essa questão da síndrome de Savant, que para nós que não somos savant, nós também devemos focar em desenvolver o máximo dos nossos talentos, do nosso potencial, porque através desse caminho nós conseguimos, a reboque,
tratar de todas as outras questões secundariamente de nossa vida. Então, eu deixo essa mensagem para aqueles que estão nos ouvindo: torna-te aquilo que tu és. Pati, eu agradeço a oportunidade pelo convite, desejo uma ótima semana a todos. E sim, a respeito do curso Mente Além do Cérebro, acontece nos dias 6 e 7 de junho, é 100% online, e para participar basta se registrar no site www.mentealemdocerebro.com.br. Muito obrigado, um abraço e boa semana a todos. Tchau, tchau. Muito obrigada por essa participação maravilhosa do Gustavo Rocha. Para mim foi enriquecedor ouvir isso que você falou. Isso me faz pensar e trazer para a vida da gente o que significa os nossos defeitos, as nossas deficiências, os nossos limites, em comparação com as nossas qualidades, com os nossos talentos. E eu acho, pelo menos olhando para mim, que a gente é muito cruel e que às vezes o nosso foco são os defeitos, as dificuldades, seja em nós mesmos, na nossa aparência, no nosso jeito de ser, nos erros que a gente cometeu ou que a gente comete, até mesmo na vida da gente, achar os defeitos, na casa da gente, sempre à procura dos defeitos, e a gente sempre encontra. O problema é quando os defeitos se tornam o nosso limite, e isso não é verdade. Porque os nossos defeitos também são acompanhados das nossas qualidades. E as nossas qualidades, elas têm um potencial gigante para se tornarem talentos. A gente tem que parar de tratar os nossos talentos como tesouros escondidos. O talento, ele tem que ser encontrado. E basta você procurar, basta você dar uma chance, que ele aparece. Você sabia que um dos significados da palavra talento é moeda grega que representa o valor do ouro ou da prata? O talento é como uma moeda de ouro, que guardada no bolso não vale nada. Não é à toa que os nossos talentos são os nossos melhores recursos. Eu desejo para você uma boa semana, que você tenha tempo para desenvolver os seus talentos, descobrir os seus talentos no meio desse caos todo. Eu espero que a gente se encontre novamente na segunda. Até lá, fica bem e te cuida. Eu agradeço mais uma vez a presença do Gustavo Rocha. Esse podcast foi produzido e escrito por mim, Patrícia Cerqueira, edição de áudio e vídeo Olga Baia, trilha sonora Pat C e Envio FX.